Você já parou para pensar por que algumas pessoas vivem cercadas por milagres e outras parecem estar sempre um passo atrás do céu? Não se engane, não é favoritismo divino, é princípio espiritual. E tem mais, o que você vai ouvir aqui pode te incomodar, mas também pode destravar sua vida inteira. A verdade é que tem gente orando demais, jejuando demais, declarando promessas, mas travada. Sabe por quê? Porque existem canais invisíveis que bloqueiam o agir de Deus dentro de nós. E o pior, são canais que a maioria nem percebe que estão abertos. O milagre não deixa de acontecer porque Deus não quer, mas porque a nossa alma está em desacordo com o que o céu quer derramar. Agora, prepare-se. Esse vídeo não é sobre te entreter, é sobre te confrontar. Você vai descobrir porque o ódio, o medo, o complexo de inferioridade e a culpa são sabotadores de milagres. Vai entender como até a sua linguagem, os seus pensamentos e as suas crenças estão moldando sua realidade, para bênção ou para maldição. E antes que você pense, isso não é para mim, é sim, porque se você clicar no vídeo errado, você fecha. Mas se é o céu falando com você, seu espírito reconhece. E se você chegou até aqui, alguma coisa aí dentro já entendeu que está na hora de romper com o que impede a prosperidade, a fé viva e os milagres de fluírem. Então senta, respira fundo e abre o coração, porque o que vem agora pode ser exatamente o que você precisava para virar a chave. E tudo começa pelo lugar onde menos se espera. Vamos falar sobre os 4 canais que impedem os milagres de Deus fluírem em nós, e ouso te dizer que o terceiro é o mais subestimado, pois ninguém imagina. Olha que sério isso. Não é por acaso que você está aqui. Essa lição de hoje contém o sinal exato que Deus quer te mostrar. Antes de começarmos esta jornada espiritual, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "Deus fala comigo". Essa simples atitude é um sinal de fé e de abertura para ouvir o que o céu deseja falar. Muitos que acompanham este canal o fazem porque, infelizmente, não têm uma rede de apoio, alguém para aconselhar. E quando você comenta, curte e se inscreve, você fortalece esse ambiente de comunhão, levando esperança a quem precisa. Cada Deus fala comigo que você escreve é como uma tocha acesa, iluminando o caminho não só para você, mas também para muitos que virão atrás. Portanto, segure firme. O primeiro canal que falaremos é do ódio. Esse é como uma semente de escassez plantada no coração. Mesmo que a pessoa ore, jejue, leia a Bíblia e declare palavras bonitas, se essa raiz amarga estiver viva dentro dela, a maldição continua ativa. Deus não opera milagres num terreno onde o rancor ainda reina. É como tentar plantar flores em solo contaminado. Por mais bela que seja a semente, ela não cresce. E por isso, muitos vivem esperando bênçãos que nunca chegam. Não por falta de fé, mas por excesso de mágoa. A Bíblia é direta. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Forte, né? Mas necessário. O Espírito de Deus não compartilha morada com o espírito de vingança. Enquanto houver mágoa, não há espaço para milagre. Não adianta declarar prosperidade com a boca se o coração ainda está cheio de veneno. É curioso como algumas pessoas acham que perdoar é dar razão ao outro. Não é. É dar liberdade a si mesmo. Segurar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E enquanto isso, a vida para, a prosperidade trava, a realização estanca e a fé se torna apenas ritual, sem efeito. Já viu gente que não sai do lugar por anos? Investiga a raiz, quase sempre tem mágoa ali. Quer um exemplo prático? Comece orando por quem te feriu. Não precisa sentir vontade, faça mesmo sem vontade. Ore por bênçãos sobre essa pessoa. Faça isso 7 dias,
Parece difícil? É mesmo, mas milagres raramente florescem no conforto. Esse pequeno ato quebra cadeias invisíveis e limpa os céus sobre você. Onde há perdão, há liberdade. E onde há liberdade, há milagres. Imagine uma represa bloqueada. É assim que o rancor age no mundo espiritual. O rio da bênção quer fluir, mas não encontra caminho. Daí vem a escassez, emocional, financeira, familiar, e a pessoa começa a culpar Deus. Mas ele está dizendo: filho, libera, me dá espaço. O perdão é o machado que quebra essa represa. E quando isso acontece, a prosperidade corre solta como água viva. Alguns dizem: mas eu não consigo esquecer. E ninguém está te pedindo isso. Deus não exige amnésia, Ele exige decisão. Perdão é mais escolha do que emoção. É se posicionar com fé, dizendo: eu libero, mesmo doendo. E o Espírito de Deus honra esse gesto. Com o tempo, a lembrança perde o peso. A alma desincha. E o que parecia impossível se torna testemunho. Agora pensa numa casa trancada por dentro. A mágoa é essa tranca. Você pode ter a chave na mão, a fé. Mas se não girar essa tranca, não entra luz. Tem gente pedindo milagre, mas segurando o rancor com tanta força que até Deus respeita e espera. Soltar é o primeiro passo para viver a liberdade. E liberdade é o ambiente onde a realização brota. Tem um versículo pouco comentado que diz: se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14. Agora imagine o contrário. Percebe a seriedade disso? Não é sobre justiça humana. É sobre não bloquear o céu. O perdão abre portais. É como dar permissão para que o Espírito de Deus se mova em áreas que estavam interditadas. E se você ainda sente que não pode perdoar, comece pedindo força. Nem isso você precisa fazer sozinho. Diga: Deus, eu quero, mas não consigo. Essa oração por si só já é um rompimento espiritual. E quando você começa esse processo, algo invisível começa a acontecer. Correntes caem, portas se abrem, bênçãos esquecidas são liberadas. O milagre começa aí. Engraçado como a gente quer ver Deus em grandes manifestações, mas Ele quase sempre começa nos detalhes. E o perdão é um detalhe que muda tudo. Não espere sentir, decida. E você vai perceber que as palavras que você lança passam a criar uma nova realidade, um campo fértil para a prosperidade florescer. Mas isso é só o começo, porque às vezes, depois da mágoa, vem outro bloqueio invisível, ainda mais sorrateiro. O medo é um sabotador silencioso. Ele não grita, não esperneia, ele sussurra. E justamente por isso é tão perigoso. O medo convence a pessoa de que está sendo prudente, quando na verdade está sendo paralisada. Quantos sonhos não saem do papel por causa do medo da escassez? Quantas ideias morrem antes de nascer por causa do medo do fracasso? O medo é mestre em camuflar a maldição com um manto da lógica. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Esse versículo deveria estar colado no espelho de todo mundo. Medo não vem de Deus. Fé, sim. Fé ativa o milagre. O medo bloqueia. O medo faz a pessoa duvidar do que Deus já confirmou. Faz ela questionar o que já foi declarado. E aí, mesmo tendo palavra, não tem realização. Sabe aquele impulso que bate no coração e diz: vai. O medo é o freio que tenta silenciar essa voz. Quantas vezes você sentiu que era a hora, que o Espírito de Deus estava te guiando, mas o medo te convenceu a esperar mais um pouco? Esse esperar é um dos disfarces preferidos do medo. Ele sabe que se conseguir te adiar hoje, talvez te impeça para sempre. Medo de errar, medo de parecer bobo, medo de não ser suficiente, medo de faltar.
Tudo isso é a antítese da prosperidade, porque a prosperidade exige risco. Não existe colheita sem plantio e não existe plantio sem fé. Quer exemplo? Empreender, investir em algo novo, abrir um projeto, fazer uma oração ousada. O medo diz, e se der errado? E a fé responde, e se der certo? Agora entenda isso. O medo alimentado com pensamentos vira uma fortaleza, uma prisão invisível. A pessoa ora por milagre, mas vive trancada no e se? E se eu perder tudo? E se ninguém me apoiar? E se Deus não me responder? Isso cria um ambiente interno onde o poder da palavra lançada perde força. Porque a boca professa fé, mas o coração alimenta dúvida. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, até que teve medo. O milagre estava acontecendo, mas quando ele olhou para o vento, afundou. Mateus 14:30. O medo muda o foco. Ao invés de olhar para Jesus, a pessoa olha para a possibilidade do fracasso. E nesse momento, o sobrenatural se recolhe. Não por falta de poder de Deus, mas por falta de confiança humana. Quer combater o medo? Exposição e verdade. Enfrente pequenas coisas todos os dias. Fale em público. Tente algo novo. Assuma uma responsabilidade diferente. E, acima de tudo, alimente sua mente com o que fortalece. Leia o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ouça testemunhos de fé. Veja como pessoas comuns viveram milagres porque ousaram dar um passo. O medo é uma prisão emocional que precisa de confronto espiritual. O Espírito de Deus não se move em ambientes onde o medo manda. É preciso declarar, eu escolho confiar. Mesmo tremendo, declare. Mesmo sem garantia, avance. Porque a fé não precisa de certezas humanas. Ela se sustenta nas promessas divinas. E quando você age, o céu age junto. Palavras criam realidades, inclusive as que o medo constrói. Se a sua boca vive dizendo, isso não é para mim, não tenho capacidade, vou fracassar, cuidado. Você está criando um mundo onde vai viver. Mude a linguagem. Diga, eu posso, eu consigo, Deus está comigo. Isso não é autoajuda. É alinhamento espiritual, e quando a linguagem muda, o milagre se aproxima. Mas veja bem, às vezes o medo não vem sozinho. Ele anda de mãos dadas com algo ainda mais profundo, mais silencioso. Algo que muitos confundem com humildade, mas que é na verdade um grande ladrão de bênçãos. Tem gente que até crê que Deus faz milagres, só não crê que Ele faria por ela. Esse é o veneno do complexo de inferioridade. É um tipo de pobreza emocional disfarçada de humildade. A pessoa acha que está sendo modesta, quando na verdade está dizendo, Deus, não sou digno do que o Senhor tem para mim. Isso trava o fluxo de bênçãos, porque o céu se move por fé, não por pena. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Se a pessoa acredita que não merece, sua realidade vai confirmar essa crença. Mesmo que as promessas estejam todas ao alcance, ela vai se sabotar inconscientemente. Vai rejeitar oportunidades, vai fugir de conexões, vai perder portas abertas por não se sentir à altura. A maldição do não sou capaz cria ciclos de escassez. A fé verdadeira não é só crer em Deus, é crer que Ele habita em você. O Espírito de Deus não faz morada em vaso quebrado por rejeição, e se faz, é para restaurar. O milagre começa quando a pessoa olha no espelho e diz, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou parte da promessa. Esse tipo de afirmação espiritual muda a atmosfera, abre espaço para a realização de verdade. Você já viu uma herança ser recebida por alguém que não sabia que era herdeiro? É raro, né? Espiritualmente acontece o tempo todo. Gente que tem direito à prosperidade, mas vive como escrava da escassez por não se reconhecer como filho. A Bíblia diz, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Mas, se você não se vê como herdeiro, vive como servo.
Esse complexo muitas vezes nasce de palavras que ouvimos na infância. Você não é bom o suficiente. Isso não é para você. Fulano é mais inteligente. Essas maldições emocionais viram verdades internas. E depois de um tempo, a pessoa nem precisa mais de alguém para diminuí-la. Ela faz isso sozinha. E o milagre fica sempre distante, porque a fé precisa de identidade curada. Quer um exercício prático? Toda vez que sentir que não é digno, leia Efésios 1 em voz alta. Declare sobre si o que Deus já declarou. Troque o pensamento de escassez por palavras de vida. Repita: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Diga: fui escolhido antes da fundação do mundo. Isso não é vaidade, é verdade bíblica, e verdade liberta. A realização está diretamente ligada ao merecimento espiritual. Não é merecimento por obras, mas por filiação. Se você tem um filho, daria a ele só o básico? Claro que não, daria o melhor possível. Agora pense, por que Deus faria diferente com você? A resposta está na forma como você se vê. Quem se vê como lixo, rejeita o ouro, e o céu não força ninguém a ser abençoado. Tem gente que até tem talento, visão, até recebe palavras proféticas, mas o complexo bloqueia a colheita. Ela diz amém, mas lá no fundo pensa: isso é grande demais para mim. E aí não se move, porque não crê que merece prosperidade, nem que é canal de milagre. E Deus, que respeita o livre-arbítrio, espera a mente mudar, espera a identidade se alinhar com a promessa. Olha o que Jesus fez com Pedro. Mesmo ele negando, Jesus o restaurou e disse: apacenta minhas ovelhas. João 21:17. Ou seja, mesmo com falhas, Pedro era merecedor. Não por ser perfeito, mas por ser chamado. Assim é com você. O que te qualifica não é tua performance, é o teu propósito. E isso precisa entrar na alma como verdade. Só assim o milagre encontra espaço. E sabe o que é curioso? O próximo bloqueio parece o oposto desse, mas na verdade é primo irmão. Porque enquanto o complexo diz, eu não mereço, o próximo canal diz, a culpa é sempre dos outros. Uma armadilha tão sutil quanto poderosa, e tão perigosa quanto as anteriores. A culpa é como um vírus espiritual. Ela se instala devagar, se alimenta do passado, e quando menos se espera, consome toda a coragem. Pior ainda é quando ela se disfarça de virtude. Eu sou assim porque sofri demais. Minha vida não anda porque todos me feriram. A pessoa passa a viver como vítima das circunstâncias e, nesse papel, perde o poder de mudar. Deus não age onde há vitimismo. Ele age onde há responsabilidade. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Simples assim. Mas o vitimismo complica. A culpa mal resolvida vira justificativa para a estagnação. A pessoa não prospera, não realiza, não ora com fé porque se sente indigna ou injustiçada. O vitimismo a convence de que nada pode ser feito e assim ela entrega o controle da própria vida a terceiros. Tem gente que carrega traumas reais, dores profundas, abusos, perdas, injustiças. Mas uma coisa é sofrer, outra é se definir pela dor. Quando alguém se apega à identidade de vítima, ela se apega à escassez. Cria uma teologia emocional onde a bênção é para quem não sofreu. E isso é mentira. O Espírito de Deus se move especialmente nos que foram feridos, mas que decidiram não se esconder na ferida. Quer ver como isso age? A pessoa recebe uma direção divina. Comece algo novo. Abra mão do passado. Mas ela diz, depois de tudo que me fizeram? Esse é o grito da culpa disfarçada. É como se dissesse, Deus, antes de me curar, me vingue. Mas Deus não negocia milagre com ressentimento. Ele quer transformar a dor em testemunho, não em morada permanente. A realização exige um tipo de coragem que o vitimismo abomina, a coragem de assumir responsabilidade.
Sim, eu fui ferido, mas o que eu faço com isso agora é minha escolha. Essa frase muda tudo. Ela tira o poder do passado e coloca nas mãos do presente. E quando a pessoa faz isso, o céu responde, porque ela deixa de ser vítima e se torna protagonista do próprio milagre. Culpa é como areia movediça. Quanto mais você se debate nela, mais afunda. Por isso, a única saída é parar, respirar e se agarrar a uma verdade maior que o sentimento. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É isso que resgata, é isso que reposiciona. E é isso que quebra a maldição da estagnação. Um exercício prático. Escreva numa folha todas as coisas pelas quais você se sente culpado. Depois, em oração, rasgue esse papel diante de Deus. Declare que aquilo foi entregue. Faça isso sempre que sentir o peso da culpa voltando. Essa ação simples tem um impacto poderoso. O espiritual responde a gestos concretos de fé. E a liberdade começa no ato de deixar ir. A prosperidade não anda com a culpa, porque a culpa paralisa, desvaloriza, boicota. Ela diz, você não merece. E a pessoa acredita. Mesmo Deus já tendo perdoado, ela continua se punindo. Mas essa prisão é emocional, não espiritual. E se é emocional, pode ser transformada com nova mentalidade, nova linguagem, nova postura. Palavras criam realidades, lembra? Quando alguém se vê como eterno sofredor, rejeita qualquer narrativa de vitória. E isso é triste. Porque mesmo que Deus envie uma bênção, ela será recusada com argumentos como isso não é para mim. O vitimismo é uma prisão com as chaves do lado de dentro. A pessoa pode sair, mas precisa escolher sair. E esse é o início do verdadeiro milagre. Agora, se você chegou até aqui, provavelmente algo já está se movendo dentro de você. Porque depois de reconhecer esses 4 canais, o que vem é ainda mais transformador. A consciência de que milagres não são sorte, são ativados. E quem ativa é você. Agora que você sabe quais são os 4 canais que impedem milagres, o ódio, o medo, o complexo de inferioridade e a culpa, a pergunta é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai apenas ouvir e seguir a vida como se nada tivesse sido revelado? Ou vai tomar a decisão de fechar esses canais espirituais e permitir que o Espírito de Deus flua livremente em você? Não adianta dizer que crê se você continua alimentando pensamentos e comportamentos que contradizem a fé. O milagre está mais perto do que você imagina. Mas ele não acontece onde há bagunça emocional e espiritual. Ele se manifesta onde há entrega, posicionamento e coragem. Então, me conta, qual desses canais estava mais ativo em você? Em qual área da sua vida você precisa abrir espaço para prosperidade, bênçãos e realização entrarem de verdade? Comenta aqui embaixo. Suas palavras também criam realidades. Declare aqui nos comentários, eu escolho ser canal de milagre. Isso é mais do que uma frase, é uma chave espiritual. É uma forma de dizer para si mesmo, para o mundo espiritual e para Deus, que você está disposto a deixar para trás o que for necessário para caminhar segundo a vontade do Senhor. Eu vou ler cada um desses comentários e saberei quem são aqueles que, além de ouvir, decidiu agir. Agora eu te faço um apelo sincero. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. E não apenas por mim ou por números, mas porque cada inscrição aqui é como uma tocha acesa em meio à escuridão. Assim são projetos como este canal. Precisam do seu cuidado, do seu apoio, da sua participação ativa. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é lenha na fogueira espiritual que mantém essa luz acesa. Não pense que é pequeno. Não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso.
Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Seja boca de Deus na vida de outras pessoas. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Talvez um simples compartilhamento possa ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Agora respire fundo. Agradeça o momento e permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva completamente o seu ser. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam. Em nome de Jesus, amém.